Fala pessoal, tudo bem? Agora vamos entrar nessa aula que é muito importante, que é a estrutura de repetição. Então, convido você a pegar um café aí, um chá, uma água, porque essa aula ela vai ser um pouquinho mais extensa, mas é muito importante você acompanhar passo a passo dessa aula, porque a estrutura de repetição ela é muito importante para a vida do programador. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo essa aula vai ser um grande programador. Então, gente, vocês já aprenderam o caso, já aprenderam se, se não, aprenderam variável. Agora vamos entrar em estrutura de repetição. E a próxima aula, gente, é para falar sobre vetores. Então, assiste a próxima aula, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito e você vai utilizar bastante vetor na sua carreira profissional aí como programador. Mas vamos voltar para o nosso assunto, que é a estrutura de repetição. Então, estou aqui com o meu Portugal Web Studio. Vou clicar aqui no novo arquivo. Vou dar um zoom, tá, gente? Para ficar melhor a visualização. Então, vou dar um Ctrl+, para ficar melhor aí. Caso você esteja assistindo pelo celular, já dei um zoom aqui para te ajudar também. Gente, basicamente a gente vai criar estruturas de repetições ou laços de repetições. Como é que funciona basicamente isso, Matheus? Funciona basicamente assim, gente. Você precisa ler uma lista, você precisa fazer um comando repetidamente, ou alguns processos várias vezes até finalizar uma lista ou um processo, você precisa ter uma estrutura de repetição que vai dar economia no seu código, também ele vai dar uma performance para estar lendo o seu código ali de forma bem rápida e resolvendo os problemas. Então a estrutura de repetição é bastante utilizada na programação, tá bom? Eu programo há 11 anos e sempre utilizo uma boa estrutura de repetição para me ajudar aí em todos os processos. Então, vamos começar sem mais delongas, vamos criar uma variável agora do tipo inteiro chamada contador. Então, ó, inteiro contador, certo? E agora eu vou fazer o primeiro loop de repetição, primeira estrutura de repetição que é o para. Basicamente, ele só vai parar quando a expressão que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco der falsa. E aí eu vou explicar parte por parte. Ficou com dúvida? Volta o vídeo. E se ficou com dúvida ainda, comenta aqui no nosso vídeo que eu vou tirar a tua dúvida também. E no final dessa aula tem desafio, tá, gente? Então, tem uma atividade aí para você realizar, para você fazer os treinamentos, como eu faço também nas últimas aulas. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, vou digitar para, tá? E vou abrir um parênteses e fechar parênteses. Aqui vai entrar 3 parâmetros, tá? 3 prerrogativas aí para deixar o nosso para funcionando. Primeiro passo, eu vou falar aqui, ó, contador igual a 1. Contador recebe o valor de 1. Então, dentro da variável contador, que na linha 3 eu estou criando, mas estou criando ela vazia, aqui quando o compilador chegar na linha 5, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar o valor de 1 dentro da variável contador. Vou colocar ponto e vírgula porque eu vou colocar outra expressão. Que outra expressão? Aqui é uma validação, aqui é um teste lógico, que a gente vai fazer uma comparação lógica para ver se esse loop ele vai ficar repetindo ou ele vai parar, tá bom? Então, basicamente, eu vou colocar aqui, ó, enquanto contador for menor ou igual a 10, ele vai ficar repetindo. O meu loop de repetição vai ficar repetindo. E a última expressão que a gente vai declarar aqui, que é contador mais mais. Matheus, o que é contador mais mais? Basicamente, vou te explicar, mas eu só preciso abrir e fechar as chaves, porque meus alunos do presencial têm muita dificuldade nesse abrir e fechar a chave. Então, o para, o caso, o se não, ele precisa de umas chaves. A chave tem que abrir e fechar. Então, ó, vou abrir chaves, fechar chaves e vou deixar o código que vai ser repetido dentro desse escopo. Mais uma vez falando, ó, isso aqui é um escopo de código, certo? Então, o código que tiver aqui, ele vai se repetir, na verdade, 10 vezes, porque eu coloquei meu contador. Quanto ele for menor ou igual a 10, ele vai se repetir. Mas eu quero voltar para cá, para o contador. Basicamente, quando eu boto contador mais significa que é contador mais 1. É como que, eu vou colocar um comentário aqui, barra, ó. É
como que eu estivesse digitando isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Contador é igual a contador mais 1. É como que eu estivesse fazendo isso, porque a cada loop o contador ele ganha mais um valor de 1. Por exemplo, se ele começa com 1, ele roda uma vez, ele fica 2, fica 3, fica 4, até chegar a 10. Quando ele receber o 11º número aí, né, ele ficar 11, automaticamente o 12, ele vai parar de repetir. Quando ele receber o valor de 12 dentro da variável, na verdade 12 não, o valor de 11, e aí ele vai parar o contador. Ele vai parar o loop de repetição, tá bom? Então, o que acontece? Basicamente, isso aqui é isso aqui. Mas para ficar mais simples, a gente tem aqui o contador mais, contador mais 1, ok? E aí, para finalizar a nossa primeira parte, eu vou fazer o quê? A gente vai monitorar cada valor do contador para você ver o loop rodando 10 vezes. Então, ó, escreva, colocar aqui, ó, contador, ok, e aqui, ó, escreva, vou colocar aqui um /n, vou explicar para vocês agora o que é isso, tá bom? Aqui, gente, ele vai mostrar o quê? A cada loop, ele vai mostrar. Nesse primeiro loop, contador é igual a 1. No segundo loop é igual a 2, igual a 3, igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando chegar contador for igual a 11, ele nem vai rodar mais, porque ele vai estar aqui com o contador mais, essa expressão vai dar negativa e ele vai deixar de rodar, tá bom? Então, pessoal, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou rodar essa expressão e vocês vão ver linha por linha depois. Então, vamos lá. Rodei aqui, vamos ver como rodou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou mostrar para vocês um passo a passo como foi que o código rodou. Então, presta atenção, já que se você desconectou aqui da aula, volta aqui para eu te explicar o passo a passo. Então, o compilador, basicamente, ele lê linha por linha. Ele viu aqui que na linha 3 você cria uma variável, tipo contador, e quando chegou na linha 5 ele fez, rapaz, ele criou um loop de repetição utilizando para. Então, ele vai ler essa primeira parte aqui do para e vai colocar o valor de 1 dentro da variável contador, ok? E aqui ele faz uma pergunta lógica. Basicamente, ele vai perguntar, 1, ele é menor que 10? Isso aqui ele vai retornar duas coisas aqui. Basicamente, ele vai retornar se é verdadeiro, tá? Ou falso. Basicamente é isso. Falso. Tô com um teclado novo aqui, tá difícil de digitar hoje. Verdadeiro ou falso. Então, basicamente, ele vai retornar uma expressão lógica aqui. Então, aqui você vai fazer uma comparação lógica. Então, se contador recebeu 1, contador nesse momento é igual a 1. Então, 1 é menor que 10. Então, vai dar verdadeiro. Ele não vai vir para cá, primeiramente, ele vai vir para cá e escrever contador. Qual é o valor que está dentro do contador? O valor de 1. Então, basicamente, ele imprimiu 1, quebrou uma linha, tá? Aí agora, o que é que ele vai fazer? Contador mais. Contador mais é o quê? 1 mais 1, porque tem o valor de 1 dentro de contador, então 1 mais 1 é 2. 2 é menor que 10? Sim, verdadeiro. Então ele vai rodar esse escopozinho. O que é o escopo, Matheus? Dessa chave até essa chave aqui. Então ele vai rodar esse escopo aqui. Rodando esse escopo, o que é que ele vai dizer? Agora, contador não é mais 1, contador é 2. Então, ele imprimiu o 2, quebrou uma linha e veio para cá novamente. Agora é o contador mais 1. 2 mais 1 dá 3. 3 é menor que 10? Sim. Então, essa expressão deu verdadeira. Ele vai imprimir aqui o valor de 3, vai quebrar uma linha e vai vir para cá e vai ser 3 mais 1, 4. 4 é menor que 10, verdadeiro, e ele vai rodar. Enquanto essa expressão aqui der verdadeira, ele vai rodar esse escopo. Quando essa expressão der falsa, ele vai parar de rodar. Então, vamos avançar no tempo aí para a aula não ficar
maçante, eu vou chegar aqui no 10. Basicamente, 10 ele é igual a 10. Não é menor, mas é igual a 10. Então, vai dar verdadeiro. Então, ele vai imprimir o 10 aqui, tá certo? Vai pular uma linha, mas quando ele vier para cá, vai ser contador mais 1. Então, 10 mais 1 é igual a 11. 11 é menor que 10? Não. 11 é igual a 10? Não. Então, essa expressão vai dar falsa. Então, ele não vai rodar mais esse escopo, vai pular basicamente para a linha 9 e vai seguir o fluxo. Ele rodou, fez o loop aqui quantas vezes a gente pré-definiu aqui no início. Por isso que ele rodou do 1 ao 10, porque a gente ficou monitorando cada atribuição do contador. Então, a gente fez o nosso primeiro loop de repetição, tá bom? Agora, vamos criar mais outro loop de repetição, que é o enquanto. Enquanto a expressão for verdadeira, eu vou rodar. Basicamente é isso. Então, a gente tem várias estruturas aí, algumas, na verdade, estruturas de repetição que você pode utilizar no momento que você quiser para um fim específico. Não existe só para. Então, vou mostrar mais uma para você, que é o enquanto. Então, vou abrir, vou só renomear aqui, tá? Para. E vou clicar aqui para criar um nova estrutura de repetição inteiro. Vou colocar aqui o contador. E agora, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, enquanto contador for menor ou igual a 10, rode esse escopo aqui, mais uma vez, abrindo chave, fechando chave, estou dando enter no meio mesmo. Aí eu vou colocar, escreva contador, tá certo? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar escreva /n para ele pular a linha. E aqui eu vou colocar contador mais, porque ele precisa estar atribuindo mais 1 toda vez, porque senão eu vou fazer um loop infinito. Sempre ele vai ser menor que 10, então ele sempre vai repetir. E aqui, para facilitar, vou atribuir o valor de 1 a ele. Então, basicamente, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo resultado do para, mas utilizando outra regra, outra lógica aqui de estrutura de repetição. Vou dar um enter aqui, basicamente, ó, vocês viram? E aí ele rodou até o 9. Aí você fala, Matheus, por que ele rodou até o 9? Porque eu coloquei menor que 10. Se eu colocar igual a 10 e rodar, aí ele vai chegar até o 10. Por quê? Quando ele chega a 10, e eu estava aqui, o contador é igual a 10. Então, 10 é menor que 10? Não, 10 é igual a 10. Então, a expressão dá falsa e ele não roda. Mas, basicamente, esse aí, o nosso amigo enquanto. Também você pode desenvolver, quando você estiver desenvolvendo suas aplicações, você utilizar o enquanto também. Tá bom? Então, eu vou renomear aqui, vou colocar enquanto, ok, e vou criar mais uma. Esse aqui é faça enquanto a expressão for verdadeira. Esse aqui é um pouquinho diferente, mas basicamente segue a mesma regra dos nossos amigos do loop de repetição, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, faça, tá? Então, ó, você pode utilizar o cedilha para palavras reservadas, então é faca. Faça, aqui, ó, escreva contador, tá vendo? Aí você vai colocar aqui, ó, o /n para pular a linha, para ficar bem organizado. Vê que legal. E eu vou colocar aqui também contador mais, porque ele precisa de uma atribuição. Vou vir aqui no contador, vou colocar o valor de 1. E agora tem o enquanto. Faça enquanto essa expressão que é contador menor ou igual a 10, tá? For verdadeira. E aí eu vou rodar o código e vocês vão ver o que é que vai acontecer agora. Olha só, mesmo resultado. E esse aqui é um pouquinho diferente. Faça isso, aí é o que? Contador, que é 1, quebrou a linha, recebeu contador mais, então contador mais 1 é o que? 1 mais 1. Então, ele já veio para cá. Agora, 2 menor que 10. Sim, ele repetiu. Chegou um momento que chegou a 10. Chegou um momento que chegou a 11. Essa expressão
deu falso a última expressão, quando o contador já era 11, e aí ele não mudou mais e saiu do escopo da estrutura de repetição, tá bom? Então vocês precisam entender que toda lógica e todo loop de repetição ele trabalha com esse cara aqui, que é uma pergunta lógica e vai ter um retorno verdadeiro ou falso, ok? Agora, gente, para finalizar a nossa aula, vamos utilizar o para fazer a tabuada do 7. E aí eu já vou passar o desafio para vocês. Eu quero que vocês façam a tabuada do 1 ao 10, mas aqui eu só vou explicar para vocês a tabuada do 7, tá bom? Você pode colocar um loop dentro de um loop, que eu acho um pouco mais avançado para você que está aprendendo agora, mas você pode fazer vários fors e aí também criar a sua estrutura de repetição. Mas eu quero mostrar para vocês o quanto é simples. Vamos criar a tabuada. Então, vamos criar aqui um inteiro chamado de tabuada, ok? E vai ser uma tabuada de 7. Essa tabuada vai ser uma tabuada de 7. Vou criar outra variável, tá? E vou colocar como um contador. Que esse contador ele vai receber 1, porque é 7 vezes 1, 7 vezes 2, e aí vai retornando. Vou abrir aqui o para, tá? E vou colocar aqui, ó, contador. Opa, na verdade, eu vou atribuir o valor aqui, para ficar mais organizado, tá? Contador igual a 1, tá? Vou colocar aqui, ó, contador menor ou igual a 10, ele vai ficar repetindo, e toda vez que rodar a tabuada, você contador mais, contador mais 1. Então, o contador vai começar com 1, vai ser 2, vai ser 7 vezes 1, 7 vezes 2, e assim vai. Aqui vou abrir e fechar as chaves, lembrando mais uma vez. Então, vou vir aqui, ó, gente, vê que legal. Vou colocar um escreva, agora aqui que é o mistério. Então, olha só. Primeiro eu vou ilustrar a tabuada e depois eu vou fazer o cálculo. Como assim, Matheus, ilustrar a tabuada? Por exemplo, a tabuada é 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4, 7 vezes 10. Então, ó, qual é o valor que está representando o 7? É o da tabuada. Então, a tabuada, e aqui eu vou representar o vezes com um xizinho. Então, vou dar uma vírgulazinha para fazer uma concatenação. Vou vir aqui, ó, dar um espaço dos dois lados, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente rodar, ó. Colocar o x da multiplicação para ficar a visibilidade melhor. E aqui colocar contador, tá certo? E vou dar um espaço, também uma vírgula para concatenar. Vou colocar o sinal de igual. Aí vocês vão ver agora como vai rodar. Rodou aqui, ó. Vê que legal, gente, ó. Basicamente é 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. E aí ainda não tá legal. A gente precisa melhorar esse design. Porque a tabuada, quando a gente aprende na escola, fica um abaixo do outro. Então, ó, para ficar um abaixo do outro, o mesmo processo que a gente fez nas outras aulas, vim aqui, ó, barra N. Então, vou rodar mais uma vez e ver que legal. Agora ficou assim, ó, 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3. Por quê? Matheus, me explica por que está acontecendo isso. Porque a primeira vez que roda aqui o loop de repetição, a tabuada é 7. Então, ó, 7, tá? O vezes, que é o valor de x aqui representado de forma visual para ficar melhor. E o contador nesse momento é 1, entendeu? Aí ele vai rodar, o contador vai ser 2, vai ser 3, porque a tabuada é um valor fixo, ela não se modifica nesse contexto. Agora a gente precisa do resultado, né? Então vê que legal como é que a gente faz o resultado. Então a gente vem aqui, ó, dá uma vírgulazinha e coloca tabuada, tá? Aqui a ordem não vai alterar o valor, e vezes o contador. Aqui realmente o cálculo está acontecendo. Estou multiplicando 7 vezes 1, depois quando eu voltar mais uma vez vai ser 7 vezes 2, 7 vezes 3, e já vai me dar o resultado. Então vamos ver como é que vai ficar. Olha que legal, gente. Tá vendo aqui? A gente fez a tabuada com loop de repetição. Matheus, eu não quero a tabuada de 7, eu quero a tabuada de 10. Então você vem aqui, entra a tabuada de 10 e ele já vai rodar e já vai dar o resultado certinho. Agora você que ficou até o final dessa aula, primeiramente, parabéns para você. E eu quero passar um desafio extraordinário. Você vai fazer a tabuada do 1 ao 10, tá? Então você vai precisar fazer aí vários loops de repetição. Você pode até copiar alguns para facilitar, mas o intuito é você aprender a criar o loop de repetição. E aí, se der algum bug, fala comigo aqui na descrição e eu quero te ajudar. E se você terminou, eu quero que você jogue o código aqui. Quanto mais performático tiver aí, você pode colocar. Ou quando você quiser colocar 10 paras também, pode também fazer isso. Matheus, eu quero fazer com outra estrutura de repetição.
você pode fazer também. Então aí você vai ficar à vontade a criar a sua tabuada completa com qualquer tipo de loop de repetição aí, ou para, enquanto, e o aqui que eu esqueci de editar, o faça. Então, basicamente, gente, foi um prazer estar com vocês até agora nessa aula. Eu sei que essa aula foi extensa, mas eu quero que vocês pratiquem para vocês aprenderem os loops de repetição. Tem outros loops, que é um loop que eu gosto bastante, que é o for it, mas nesse caso aqui, vamos aprender esses três, aprender mesmo a lógica de uma estrutura de repetição, para depois aí você pegar uma estrutura de repetição mais avançada, tá bom? Então, gente, abraço, fica com Deus, e qualquer dúvida, só falar. Tchau, tchau, pessoal.